Gente, esse vídeo, eu ia gravar ele em primeira mão, tá? Porque ele, quando eu tava mexendo no TikTok um dia, apareceu pra mim o primeiro vídeo que ela tinha postado, e eu pensei, olha que legal, vou salvar pra gravar. Só que aí, né, o que aconteceu? Minha vida. E aí eu tô trazendo isso agora. Mas nem tá tão atrasado assim. Pra quem não sabe, tem uma criança que é celíaca, que estuda numa escola, e a mãe dessa criança se chama Tairine, né, que é quem postou os vídeos. E aí, basicamente, o que aconteceu, tá? Essa criança, ela, como eu disse, é celíaca, não pode comer comida com glúten. E aí, um belo dia, ela foi pra escola com um bolinho de cenoura, se eu não me engano. E a escola não costuma permitir, aliás, eu acho que não permite de forma alguma, que as crianças tragam comida de casa, né? Porque eles têm o próprio cardápio lá, o próprio refeitório, o nutricionista desenha alimentação, aparentemente não leva em consideração necessidades de alimentação especial, né? E é isso, aí o que aconteceu? Um garotinho olhou para aquilo e falou: como assim ela pode comer bolo de cenoura trazer e eu não posso? Aí esse menino, claramente sem entender a situação, levou para a mãe, que uma adulta responsável faria, provavelmente explicaria para o filho que ela tem uma condição e etc. Não o que ela fez. Reclamou na escola, pediu uma reunião com a mãe, porque como assim? Ela pode levar bolo de cenoura e o meu filho vai ficar passando vontade e não pode. E daí que ela tem uma doença que impeça ela de comer outras coisas que estão no cardápio da escola. O problema é dela, meu filho vai passar vontade. Enfim, aí vocês já entenderam, né? Aquela mãe auto-intitulada. Nossa, até me atrapalhei. Uma mãe auto. É isso. Uma mãe auto-intitulada. Meu Deus, foi difícil. Mas aí, começou tudo com esse primeiro vídeo aqui, que é um pedaço ali da reunião. Vamos ver. Aí que ela tá diz, e eu que fui chamada para uma reunião com o jurídico da escola e a Secretaria de Alimentação e Educação por conta de um bolo de cenoura que mandei na lancheira da minha filha celíaca. A situação do bolo de cenoura. Relata a mãe. Tem uma criança que não pode comer comida da escola. O problema é que essa criança leva comidas que não são iguais a que meu filho come. Ele, ultimamente, ela traz bolo com cobertura e come na frente de todos. Meu filho fica com vontade. Ela não divide porque diz que não pode dar para ninguém. Já tentei fazer o bolo. Ah, e detalhe, se eu não me engano, eu acho que isso é uma descrição da reclamação da mãe, tá? Aí ela até coloca aqui, mãezinha, talvez seja na hora de você ensinar o seu filho a amar o próximo, a entender as diferenças e não tentar derrubar o próximo. Se você estivesse vindo até mim e fala que seu filho estava com vontade de algo, eu mesma me prontificaria a fazer para ele, mas preferiu abrir uma ouvidoria. Espero, mãezinha, que seu filho nunca precise do amor do próximo, já que ele tem uma mãe que não ensina a entender e não ensina sobre respeito, amor e a diferença do próximo. Beleza. Bolo e ele acha que é de cenoura, mas ele diz que não fica igual. Tá certo isso? Entendi que tem questões de saúde, mas as outras... Ah, ela tentou fazer e disse que acha que não fica igual, olhando. Crianças, não podemos mandar lanche. Sou assalariada e mãe sozinha, nem tudo que ele vê eu posso comprar. É verdade, nem tudo que ele vê eu posso comprar. Gente, e aí? Oi, Ted. Peraí, ele precisa de atenção. Não, acabei de passear com ele, tá, gente? Quase uma hora passeando com ele, ele tá com energia ainda. Enfim. Aí, o que aconteceu? Ele acabou de pular aqui. Enfim, o que aconteceu? Ela recebeu essa reclamação, essa ouvidoria, e aí, pra mim, assim, o melhor argumento que ela deu ali é que, ai, nem tudo que ele quer eu posso comprar, ele disse que não fica igual, ele fica com vontade, porque ele não pode comer. E aí a mãe dela, da menina celíaca, ainda colocou ali, ué, minha filha tem a mesma idade do seu filho, minha filha consegue entender que ela não pode comer todas as coisas que os outros, e que tem coisa que os outros comem e ela não pode. Por que você não pode ensinar isso pro seu filho, querida? Por quê? Aí, outro vídeo. Pra nós, somos todos... Aí, só um ponto, tá? Pode ser que eu não comente muito em alguns vídeos, porque assim, tem 10 partes dessa reunião. Tá? E aí é muita coisa pra ficar comentando. Esqueci de colocar a musiquinha de fundo. Pronto, bora lá. Aí é isso. Adultos. Nós somos todos adultos. A gente tem que pensar nas crianças. Mas né? é isso que eu digo. Somos todos crianças, temos que pensar na criança que não sabe que não pode comer um bolo de cenoura da amiguinha.
Tem dias, como o pão, é R$30 para um saquinho de pão, 28 a R$30, depende. Não vou ter R$30 todo dia para comprar o pão, porque não é só para Tayla, somos 4 pessoas em casa, se alimentando do negócio sem glúten. Agora faz 4 vezes 30, quanto que vai dar no mês? Então, como eu disse, a gente não é rico. A gente não é rico para ter financeiramente. Então, uma coisa que sai muito barato para mim é o bolo. Então, eu faço bolo de cenoura, eu faço bolo... Ah, tá, entendi. Eu acho que o que ela quis dizer... Só um segundo, gente. O que eu acho que ela quis dizer é porque, assim, por que não comprar o alimento alternativo sem glúten que está no cardápio naquela semana? Então, de exemplo, segunda-feira eles vão comer pão. Então, mãe, por que você não vai lá e compra o pão sem glúten? O que ela quis dizer é que, tipo, pra comprar o pão sem glúten é R$30 o pacotinho com os pães sem glúten. E aí eu tenho que comprar essa mesma alimentação para outras pessoas que estão lá em casa para não correr o risco, por exemplo, dela ir lá, pegar, comer ou algo do gênero. E aí sai, sei lá, R$900 por mês em pão para ficar levando para a escola, porque o garoto não consegue entender que ela não pode. Então o que ela faz, ela não tem o valor suficiente, ela opta por fazer algo alternativo, que sai mais barato, tipo bolo de cenoura para substituir, sem glúten, que é mais fácil de fazer em casa. Bolo de fubá, eu faço bolo de cacau. São esses bolos que eu faço para ela levar para a escola. Sai muito mais barato. E você dá para ela a semana toda? Não, nem sempre. Não. Porque café da manhã é sempre diferente. Hoje eu mandei para ela bolo de cacau no café da manhã e rosquinha de polvilho não biscoito de polvilho, rosquinha de polvilho, parece umas bolachinhas furadinhas. Pro café da tarde. Não vi o cardápio hoje. A gente recebeu o Fernando e a Manu hoje, mas não tem daí. Agora presta atenção na diretora dizendo que se quer ver o cardápio, mas eu sou obrigado a seguir o cardápio mesmo na lei para celíacos, dizendo que eu posso mandar o alimento conforme disponibilidade familiar e financeira. Não tem nenhum cardápio. Ah, então pera, essa lei já existia. É porque eu tinha entendido que essa lei ela foi lançada, alguma coisa assim depois. Ou seja, ela ainda tá protegida pela lei e a escola enchendo o saco por causa de uma mãe que é mais mimada que o filho. Tá, e daí? Se eu não tenho pão, eu vou mandar o que pra ela? Pra nós. Aí, depois de toda a treta, eu acho que ela trouxe mais resumida, e aí depois vai ser só a gente realmente vendo os vídeos da reunião pra passar ódio e raiva. Mas acho que deu pra entender, né? O menino viu, passou vontade, a mãe, ao invés de tentar explicar, lidar com a situação, ou até conversar com a mãe, resolveu simplesmente abrir uma ouvidoria dizendo que a mãe estava infringindo as regras da escola, mandando o bolo pra filha celíaca dela, né? E aí até é importante, tá? A lei assegura que a substituição seja dentro das condições alimentares e financeiras da família. Então o que isso quer dizer? Se ela não tem condições de pagar R$30 num saquinho de pão, que vem, sei lá, acho que 2, 3 unidades, então ela tem o direito de fazer ali a substituição pelo bolo, que é o que está mais acessível dentro das condições financeiras dela. Oi, gente. Agradecer a repercussão que tá dando nos vídeos aí. Eu vou publicar muito mais sobre essa reunião para vocês verem os absurdos que eu passo. Como, por exemplo, essa semana passada era kiwi. Se eu quiser mandar kiwi, eu não posso mandar kiwi para minha filha. Mas na escola teve kiwi. Aí eu falo para eles, quem compra kiwi sabe que a gente compra no mercado, é difícil você encontrar kiwi maduro. Você encontra o kiwi verde, ele leva uma semana, às vezes 15 dias para ficar maduro. Então, se eu comprar hoje o kiwi, ele só vai ficar maduro daqui uma semana, 2. Aí, daqui uma semana, 2, eu não vou poder mandar o kiwi pra minha filha pra escola, porque não tá no cardápio naquele dia. Então, vocês vão ver tudo isso nos vídeos, gente. Então, eu quero agradecer aí quem tá compartilhando os vídeos, tá salvando, justamente pra criar mesmo uma repercussão, porque eu sozinha não consigo mais lutar. Já tô de braços abertos, já não sei mais o que fazer. Eu tô dando murro em ponto de faca faz muito tempo. Agora que eu tô postando, eu tenho outros vídeos das primeiras reuniões que teve no ano passado. A Tayla começou a levar a alimentação de casa ano passado por conta dos exames médicos que comprovavam que quando ela estava sendo alimentada pela escola com alimentos sem glúten, mas com a contaminação cruzada, ela ainda estava passando muito mal. O grau da doença dela no início era o pior de todos, estava já quase virando um câncer, porque ela não... Ah, então é importante, tá? Aparentemente a escola tenta trazer alternativas sem glúten, tá?
Só que aí acontece justamente isso da contaminação cruzada, que acontece, sei lá, caiu um pouquinho de farinha que você estava fazendo de uma coisa com glúten em outra. Ou o alimento, em algum momento, entrou em contato com outro que tinha glúten. Aí fica esses resíduos de glúten, e aí acontece essa contaminação cruzada. Então, mesmo que ela coma aquilo sem glúten, por causa da contaminação cruzada, igual eu comentei aqui agora, ela pode estar ingerindo glúten em alimentos que, teoricamente, não deveriam ter glúten. Então, realmente, fazer em casa acaba sendo muito mais prático e fácil, principalmente se ela já segue essa rotina que tudo dá a entender de fazer todas as alimentações dentro de casa sem glúten, justamente para evitar contaminação cruzada. Não tinha mais o que comer, o glúten comer dentro dela, nas paredes do intestino e estômago dela, já estava tudo tomado. Então, eu vou postar, eu tô começando a postar porque eu preciso da ajuda de todos, para que talvez seja feita uma lei mais severa, não sei, porque a minha pergunta é: se o autista, as pessoas que têm seletividade alimentar podem levar o alimento que quiser, aquele alimento que a criança come, porque a minha filha não pode levar o alimento que eu ofereço em casa. Gente, não é nada absurdo, como eu disse aí nos comentários, não tem nada de, assim, não é um bolo de aniversário, não é nada extravagante, extraordinário. Em Santa Catarina, essa mesma lei foi aprovada, vocês devem conhecer aqui no Instagram pela Mãe de Celíaco, lá com uma vereadora lá em Santa Catarina, e lá as crianças levam o que quiserem, não tem nada disso, de seguir um cardápio à risca, gente, não existe isso. Aqui em casa todos nós viramos celíacos, vamos dizer assim, porque a gente também faz alimentação sem glúten junto com a Tayla, justamente para não contaminar ela, porque não pode, eu não tenho como ter 2 fornos, 2 cozinhas, 2 tudo dentro da minha casa. Então, se eu tenho 5 panelas, vou ter que ter 10 panelas, porque tem que cozinhar pra Tayla e cozinhar pra nós. Não tem como eu fazer 2 cardápios todo dia, o cardápio escolar e o cardápio que a gente come em casa. Deus o livre se eu for lá e mandar peixe pra escola, filezinho de peixe, alguma coisa assim. Vocês vão ver tudo aí nos vídeos, gente. Por favor, continuem, curtindo. Eu vou ler esse comentário aqui, ó, da moça que falou assim, ó: isso é um absurdo. Além de todas as restrições que sua filha passa, você adaptou a rotina dela. Agora tem que se preocupar com denúncia de uma mãe que não sabe explicar para o seu filho que a alimentação do colega é especial e diferenciada por conta de uma intolerância. Tenho certeza que seria muito mais fácil se ela pudesse se alimentar na cantina, como todos. Me admira o responsável da escola não resolverem isso com a dita cuja. Pois é, gente. É complicado. E esse comentário é só um de vários que eu tenho recebido aqui, que eu tô tentando responder todo mundo, mas graças a Deus, a vocês aí, tá tendo repercussão, e tomara que continue tendo, justamente para que chegue alguém responsável de verdade que me ajude nisso, porque tá difícil. Eu tô nessa luta sozinha, gente. Agora não mais, que eu acho que eu tenho vocês, né? Mas agradeço a todos aí de coração. Eu vou postando aqui por causa que desse vídeo aí, essa reunião durou quase 2 horas. Então não tem como eu colocar um vídeo inteiro de 2 horas. Eu tô colocando os pedacinhos que eu acho mais importante. E vou ver se eu ponho lá no canal alguma coisa assim, um vídeo completo, pra quem quiser assistir completo, pra ver o tanto de absurdo. E sabe o que isso me lembra? Os últimos vídeos que eu fiz lá sobre a queridíssima mãe que queria normalizar bullying e, de certa forma, até discriminação. É isso, sabe? A criança, ele tá numa fase ali em que ele não entende o que é ser celíaco, o que é ter restrição alimentar por alguma condição de outra criança. E aí, dentro da oportunidade de você criar uma criança que é mais inclusiva, que consegue entender que outras pessoas têm determinadas limitações ou condições que requerem esse tratamento diferenciado, você faz o quê? Passa a mão na cabeça do seu filho, tenta normalizar aquilo, trata ele como se fosse um bibelô que não pode ser contrariado. Nossa, mas eu tô passando vontade, mãe. E a mãe não sabe fazer um bolo de cenoura que diz que o filho come e diz que não é a mesma coisa, sendo que ele nem provou, só olhou. Porque ele quer o da amiguinha, e já que ele não pode ter o da amiguinha, então a amiguinha que morra comendo o pão celíaco da escola. Tipo, sabe? É isso que me deixa surreal, gente. Parece que tem gente que não tem cabeça, assim. Nem parece, né? Tem gente que realmente não tem cabeça pra criar uma criança. Acha que criar criança é uma bagunça e esquece que você tem que ter responsabilidade ali. Dito isso, ela continua respondendo. Deixa eu ver o que ela vai responder. Vou ver se, assim, não é nem que eu quero pular os vídeos. É porque, assim, tem muitos vídeos depois desse, tá? Tipo, ela postou 14 partes, 14 vídeos de 2 minutos. Vou responder aqui no TikTok sobre eu tirar a Tayla dessa escola. A moça colocou assim:
não tem que tirar mesmo, não. Assim, eu sei que é muito estressante você ter que brigar em relação a isso, mas assim, ela não tá errada. Fora que vai ter toda a dificuldade de readaptar a criança à outra escola, as crianças, aos amigos. Não acho isso válido, sabe? Principalmente se essa treta, por assim dizer, não tiver chegado na criança. Se ela tá vivendo a vida dela lá, indo pra escola, comendo as coisas e a mãe ainda tá brigando por fora, isso não tá atrapalhando a vida da criança, como ela se relaciona com os amigos, eu acho que não vale a pena. Eu sei que é um estresse pra mãe, porque querendo ou não, ela vai estar lidando com tudo isso pra fora, mas como não é um estresse pra criança que tá lá, no dia a dia, eu acho que realmente não deveria tirar, não. Gente do céu, que absurdo. Qual parte eles não entenderam que a menina é celíaca? A escola não há nada inclusiva e nunca foi. Se você não é padrão ou é mal visto... Desculpa, gente. Ela dizendo que a pessoa que não é padrão é mal visto. E geralmente é assim. Por que eu não posso tirar a Tayla da escola? Porque dia 22 de agosto do ano passado, eu fui levada em juízo lá no Ministério Público pela escola, pela Secretaria da Educação e a Secretaria da Alimentação, que queriam me obrigar a seguir o cardápio. E como ainda não tinha lei para celíacos, a me obrigar a seguir o cardápio escolar. E eu disse que não ia seguir, né? Porque não teria como. Só que lá em juízo eu tive que falar que ia seguir o cardápio até sair a lei para celíaco. Saiu a lei para celíaco, agora não querem deixar eu seguir o cardápio, porque tem umas mães de Enzo que... Ah, não, então entendi. Cronologicamente, ela descobriu que a filha era celíaca num período em que ainda a lei não tinha sido sancionada. Começou a levar 100. A escola, muito da querida, resolveu ainda assim levá-la em juízo na Secretaria da Educação. Ela disse que ia seguir, mesmo sabendo que não ia seguir, certíssima. Não seguiu, nesse meio período saiu a lei. Agora ela tem respaldo legal e a escola ainda quer lutar contra o direito e o respaldo legal que ela tem, enchendo o saco dela porque uma mãe tá enchendo o saco. E assim, eles tinham que resolver isso com a mãe que tá enchendo o saco, não com ela. Por que querem que agradar a outra mãe? Sabe? Porque, e se ela resolver abrir uma reclamação contra o filho dessa garota porque tá enchendo o saco da filha dela que tá comendo bolo de cenoura? A escola vai encher o saco da mãe que tá reclamando também? Duvido muito. É porque provavelmente estão com medo de que outras mães comecem a reclamar e ter que ficar explicando, lidando. Ao invés de tentar conscientizar pessoas adultas que já deveriam ter um certo senso crítico do porquê que isso tá acontecendo, eles preferem acabar, entre aspas, com o problema, que é a menina celíaca, pra não ter que ficar explicando, conversando com outros pais. E que os filhos estão ficando com vontade, que isso, que aquilo. Gente, se vocês olhar, segue, quem tá aqui, vai lá no meu Instagram, segue lá no meu Instagram, porque lá direto eu posto a marmita dela. A marmita dela, às vezes é bolo, às vezes... Porque ela fica num período integral, então ela toma o café da manhã, almoça e janta. Ela leva a marmita dela lotada de coisas, gente. Porque a marmita daí, como ela não pode usar micro-ondas, essas coisas na escola, então a marmita dela é elétrica, ela põe na tomada pra ligar. A marmita em si é grande, sabe? Então, a comida dela, ela é o básico, arroz, feijão, macarrão, o legume. A Tayla não é muito de carne, mas eu mando, porque senão me enche o saco, porque eu não tô mandando o nutriente correto pra menina, que não sei o quê. E quem me acompanha sabe que o quão saudável é. No entanto, que 6h30, 7 horas o mais tardar da noite é a janta das minhas filhas. Eu tenho tudo regrado, tudo certinho na minha casa. Eu não sou a pessoa mais fit do mundo. Nunca fui, não gosto, eu não gosto de comida fit e seguir uma dieta, assim, de alimentação. Nunca fui dessas, mas as minhas filhas, elas comem todo quanto é tipo de verdura, de legume. A única coisa que elas não comem é jiló, porque eu não faço em casa, porque eu não gosto de jiló. Mas o restante, berinjela, tudo minhas filhas comem. Tudo. Eu tenho a Tayla, que é a Celica, de 9 anos, e tenho a Ayla, de 3 anos. As duas comem tudo que eu faço para elas. Hoje eu vou fazer brócolis de novo. Elas amam brócolis, entendeu? Então, gente, não tem como eu mudar ela de escola, porque me levaram na justiça. Eu vou mudar de escola, mas a Secretaria da Educação e da Alimentação vai ser a mesma. Então, só se eu mudar lá para Santa Catarina, que é onde aprovaram a lei, né? Para celíacos, e lá você manda o que você quiser. Ou se eu me mudar, sei lá, de país, talvez. É um absurdo isso mesmo. Eu ainda tô confuso. A lei tá resguardando ela ou não? Ela tá em um estado que tá resguardado? Isso não ficou muito claro pra mim. Mas vou partir do princípio que sim. Que ela tá resguardada por lei. Mas é isso. Aí eu acho que aqui ela continua postando os vídeos. Que aqui agora é onde a gente começa a passar um pouquinho de raiva, sentir ódio.
Ela é muito clara. Ela fala que os alimentos eles devem seguir rigorosamente e ser semelhante. Não tem um Viu, ou é. menina, Então, se daí ou assim, é aquele dia que ela não consegue aproximar esse cardápio, qual que seria a solução? Ir para casa almoçar e voltar? Eu não sei, a gente precisa, sabe? A gente precisa dos dois lados, a gente ter um consenso, assim, né? Aí aquele dia que ela não consegue, que é totalmente diferente a cozinha dela, daquela cozinha que está oferecido ali. Seria, não sei, vocês conseguem? Olha, pensar Delma, eu nisso? assim, ó, a gente não fica todo dia olhando dentro da marmita. Mas assim, por exemplo, que nem os legumes, essas coisas, a gente até nem vê problema. Se ela manda lá sei lá, às vezes... Fica assim, porque fica andando do lado da mesa da Tayla a hora que ela tá comendo. A gente observa assim, mas a gente não vai olhar lá dentro e ver se, por exemplo, se é feijão ou é lentilha, se é um refogado, se tem isso no suflê. É só quando é muito... Nossa, e sabe o que tá me incomodando? É ele tentando mascarar toda essa conversa de a gente tá preocupada com a alimentação da criança, porque vai que ela não tá comendo do jeito que deveria, de acordo com o nosso cardápio desenhado pra garantir que ela tenha uma boa alimentação. Sendo que, tipo, vocês estão literalmente sugerindo que ela volte pra casa pra comer, ou não leve a marmita e coma coisas que correm o risco de ter contaminação cruzada. Então, assim, é a maior falácia que eles poderiam estar falando, que estão preocupados com a alimentação da garota. Você tem creme de leite no suflê ou não tem? Tanto que realmente a gente vê, a mãe manda bastante legumes, assim, tipo ervilha, milho, essas coisinhas. Mas isso é tranquilo, entende? Porque na escola, por mais que as crianças não fiquem muito em cima, assim, por exemplo, o milho verde é uma coisa que não tem, mas parece que não chama muita atenção, assim. Criança nenhuma se interessa por milho e brócolis. É mais difícil, né? Tem os que gostam muito e os que não gostam, né? Então, assim, se ela manda lá, sei lá, um repolho refogado, por exemplo, tranquilo. Entendi. Ai, tudo bem ficar levando legumes, essas coisas que não é tão diferente, não chama atenção. Ela até coloca, entendi, legume até posso mandar, mas bolo não, porque a criança só gosta de doce. Mas o Enzo não pode sentir vontades, só a Tayla mesmo. Então é isso, né? Tipo, se um dia tiver algum doce lá que é para celíaco, que não é para celíaco, perdão, ela não vai comer, né? Tá tudo bem ela passar à vontade. Tranquilamente, as crianças recebem repolho lá. A gente nem questiona essa parte do almoço, sabe? Tanto que um dia a mãe falou, olha, se a gente faz um churrasquinho no final de semana, claro que eu vou mandar, lógico que vai mandar a carne picadinha, porque essa carne picadinha do churrasco é muito parecida com a carne que a criança recebe. E agora, né, porque quando vocês me levaram pra justiça, o critério foi usado esse. Porque lá na escola, na reunião, eu falei, gente, é muito sem noção, não tem como seguir o cardápio. Se eu cheguei, vamos supor, eu cheguei de viagem num domingo. Aí eu resolvi de noite fazer um churrasco na minha casa. Eu sempre tenho arroz congelado, macarrão congelado, eu faço em grandes quantidades sempre pra ter ali na hora da prece. Como legumes congelados também, tenho brócolis, tenho muitos legumes congelados. Tenho 2 geladeiras justamente para manter e nunca faltar a marmita da minha filha na escola. Então, se eu chego de uma viagem e eu fiz um churrasco ali em casa, seja ser ridículo eu não poder levar a carne do churrasco na marmita dela, o arroz, feijão e a carne do churrasco. Aí eu fui levada lá no Ministério Público e lá foi as 2 nutricionistas que estavam no ano passado, disseram que eu falei que eu queria levar no vinagrete, levar maionese, levar no seu... Eu nem falei isso. E daí, na verdade, o do Ministério Público foi por causa do churrasco e porque tudo que eu faço, tudo que eu ponho nas redes sociais. Porque eu só tive voz e consegui a lei e consegui que outras pessoas olhassem pro caso da minha filha quando eu postei nas redes sociais. Eu disse que eu vou continuar postando nas redes sociais. E a lei ela é muito clara. Ela fala que os alimentos eles devem... Tá. Esse é um dos que eu não vou comentar, quero ver mais em sumo. Precisa fazer essa aproximação do cardápio, sim, né? Assim, pensando. Tá, eles querem que você... tá. O estado do Paraná, etc. Tá, então eu entendo que ela tá respaldada pela lei e querem que ela se aproxime o máximo do cardápio. Fica assegurado aos estudantes portadores de doença celíaca, conforme laudo médico, matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas no município de Araucária, o direito de levar seu próprio alimento para consumo, de acordo com sua restrição alimentar, conforme disponibilidade familiar e financeira. Primeiro, a lei não obriga, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em função da lei, que ela tenha que se aproximar do cardápio. Se ela tá tentando se aproximar, é apenas uma questão ali de bom senso, boa fé, mas ela também não é obrigada. Se ela não quisesse se aproximar,
a escola também não poderia falar nada. Né, na preservação de todas as crianças daquela turma. Assim. A curto prazo, eu penso que a gente precisa ter esse consenso entre a escola e a família, né, de você fazer o máximo e quando você tiver dificuldade... Né? Eu já meti um assim, e quem disse que eu não tô fazendo? E se eu tiver dificuldade, vocês vão pagar o valor pra comprar as coisas pra que seja exatamente igual? Com certeza não. Aquele cardápio da semana, eu acho que precisamos achar, é isso que eu consigo nessa semana. Se é possível ela não almoçar na escola, eu não sei como que vocês nunca... Tem a opção dela não almoçar na escola, não sei, passar o dia com fome, assim, olhando os colegas comendo e ela não podendo comer. Porque, de novo, só o queridíssimo Enzo, da mamãezinha mimada, eu tô dizendo que a mãe é mimada, tal, criança também. Mas esse problema começa na mãe, a raiz ali. Porque, assim, só o filho dela não pode passar vontade. Mas, enquanto isso, a minha filha pode passar fome, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo nessa escola. Pensaram nisso? Não, Eu tenho vida particular também, né? Eu não fico só 24 horas por dia pra minha filha. Eu sou a mãe que eu tô ali para o que ela precisar, tô lutando por tudo, todas as batalhas dela, tô ali pra tudo. Minha filha não falta nada pra nenhuma das duas. Só que eu também tenho minha vida particular, eu não tenho como simplesmente... Não é exceção, sabe? Não é exceção. Não tenho como confirmar pra você, porque eu não sei quando que vai ocorrer uma exceção, se vai ocorrer e aonde eu vou estar. Igual na sexta-feira que foi falado, vem aqui na reunião, não sei o que era aqui. Eu falei, não posso, não tem que avisar assim em cima da... Tem que ver se eu posso. Eu tô numa investigação de endometriose, a minha bebê tá pra operar a garganta, a Tayla tem todos os exames dela. Então não é assim, ops, tô aqui. Eu tenho vida também. Eu penso que precisa fazer essa aproximação do cardápio, sim, né, assim, pensando. Mas ainda assim, né? Será que é possível ela não almoçar na escola pra resolver o problema da escola? É surreal, gente. Isso porque a gente tá na parte 4 ainda. A questão não é o bolo. Certo. Entende? E a gente sabe disso, é lógico. A questão não é o bolo. É só que você traz ele. Não traga. Se a mãe tem uma fatia de pão, ela vai mandar o pão. Se ela tem o biscoito, a gente nunca questionou isso. A mesma coisa a fruta. Eu não estou questionando isso, a escola não está questionando isso. A fruta, a mãe manda frutas mais caras do que as frutas e nem isso a gente está questionando, entendeu? A gente tem um questionamento que está... Porque teve uma reclamação de uma mãe por áudio, e daí nós falamos que a gente não ia considerar... A própria a própria escola incentivou a mãe a abrir uma ouvidoria em vez de explicar para a mãezinha a questão da Tayla. Ou me chamar para ensinar a fazer o bolo. Ou fazer para essa mãezinha e para o filho dela. É o que eu falei. A escola não está preocupada com a saúde da Tayla. A escola não está preocupada em resolver o problema. Ela está preocupada em eliminar a garota. Quando eu falo eliminar, não é tipo, sei lá, chamar um sniper. Mas literalmente tirá-la da questão, sabe? Ela não quer que a escola seja inclusiva para comportar as necessidades dela. Ela quer que a garota que é celíaca se adapte às necessidades da escola, que não tenha necessidades, para que outras mães e outras crianças não achem ruim, não venham questionar, e a gente tem que ter o trabalho de explicar e defender vocês. A reclamação dela por áudio que ela teria que procurar a ouvidoria para fazer a queixa para a gente poder considerar. Então, assim, a gente nunca falou nada disso, entende? A única questão porque veio para nós essa questão do bolo. Certo. Mas assim, a gente sempre procura dialogar, só que realmente a gente não tem conseguido. Eu acho que precisa restabelecer esse diálogo com a escola. Até porque, assim... Vamos lá. Ódio do dia. A gente precisa se comunicar, a gente precisa dialogar. Primeiro, diálogo não necessariamente culmina em concordância. Então, literalmente dizendo que essa mãe não está querendo se comunicar, que tá difícil conversar com ela, porque ela não está concordando e não está cedendo ao posicionamento que a escola quer. Aí, então, quer dizer que se ela não concorda com vocês, não faz a vontade de vocês, não tá tendo conversa, não tá tendo diálogo. Porque se for assim, ela também pode dizer que não tá tendo diálogo nem concordância com vocês, porque vocês estão sendo um bando de babaca tentando forçar que a filha dela coma um negócio que pode literalmente matar ela. Eu acho que precisa restabelecer esse diálogo com a escola. Estabelecer um diálogo com a escola. Bora lá. Só um segundo, gente. Notei, gente. Bora lá.
Até porque, assim, ó, em questão do direito, mesmo que vá para o Ministério Público, eu não sei porque o ano passado provavelmente foi... Porque... Já que a gente quer dialogar, dia 2 agora foi... Deixa eu ler. Como sempre digo, não tenho propriedade para falar sobre o autista, mas sei que para eles tem inclusão. No entanto, que a escola fez a sala sensorial, só que seria mais linda ainda se nessa sala pudesse incluir a Tayla também, ou ter o cuidado de avisá-la antes de ela pôr a mão. Sobre o autismo. Na escola foi feita uma sala sensorial para as crianças, os pais se colocarem no mundo do autista. Como eu já disse, que está lá no meu Instagram salvo, eu não tenho propriedade para falar sobre o autista, mas eu tenho para falar sobre a Tayla. Todo mundo sabe que a Tayla não pode usar lá na escola, todo mundo sabe, já foi conversado isso, no entanto que eu levei uma massinha separada para a Tayla, massinha de modelar. Sério, gente, é tão difícil que eles entendam o básico que deve-se pensar em pelo menos avisá-la para que ela não coloque a mão e não tenha o perigo da contaminação, acho que é da confirmação. Contém glúten. Foi feita essa sala sensorial para os autistas e colocado uma caixa misteriosa com coisas dentro da caixa para as crianças. Põe a mão, esse aqui é uma pedra, esse aqui é não sei o quê. Foi colocado uma massinha lá dentro. Foi feita a fila, tinha uma amiguinha na frente da minha filha e a minha filha atrás. A amiguinha colocou a mão, pegou na massinha. Tayla, não põe a mão que tem massinha. Então os colegas já sabem e ajudam a cuidar, sabe? São os amores. Aí, tem certeza, fulana, que tem massinha? Põe a mão de volta. Pôs a mão, não tem massinha sim. Aí, isso foi a minha filha contando, tem até em vídeo gravado, publicado nas redes sociais, porque igual o que eu disse lá, eu crio as minhas filhas para serem verdadeiras. Que a dádiva da vida é a verdade, doa quem doer. A verdade é a melhor coisa. Então eu ensino para elas, eu acredito na minha filha que ela não mentiu. Foi colocar cada massinha dela, falou, tia fulana de tal, tem massinha dentro da caixa? Olha, eu não sei, temos que perguntar para quem fez. Vão lá pro lanche, no almoço, não sei o horário do que tava. Vão pra lá, depois vocês resolvem. Daí eu não sei qual das diretora, professora, falou, tem massinha lá, melhor não colocar a mão. Agora a minha pergunta é, se foi feita uma sala sensorial pro autista, sabendo que tem um celíaco na escola, por que colocaram uma massinha? Aí eu falei isso em áudio no WhatsApp da escola, e a resposta foi que foi feita uma massinha com amido para colocar lá sem glúten. Só que, como sabe, a Tayla é celíaca e não tolerante ao glúten. Então, o copo que foi buscar água para fazer a massinha, o pote que foi feito a massinha, a pessoa que fez a massinha higienizou a mão, as outras crianças que estavam colocando a mão na caixa, estavam lavando a mão, higienizando a mão antes de pôr a mão na massinha, então seria mais fácil não ter colocado a massinha. E ela poder participar de um negócio que era... essa é minha indignidade, porque é tudo tão lindo quando é nas reuniões, sabe? É tudo tão lindo, tão maravilhoso. Só que na escola, na prática, não é. A minha filha, eles excluem ao máximo que podem ela. Eu acho que precisa restabelecer esse... Certíssimo em reclamar. E aí eu acho que assim, o que ela basicamente quis dizer com isso é que criaram ali a sala sensorial para os autistas e, pelo que eu entendi, ela é aberta para todas as crianças. Não sei se deveria ser aberta para todas as crianças, mas eu entendo. Mas dá pra ver que a escola tem muito esse pensamento de tipo, se faz uma coisa para uma criança, tem que fazer para todas. Cara, não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que desde cedo essas crianças têm que entender que, cara, não é tudo igual para todo mundo. Ponto. Sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos meio cagado de, pela igualdade. Eu não falo quando cagado no sentido de que a gente tem que pensar em igualdade, mas é que tem aquela palavrinha mágica que todo mundo gosta de dizer, que não é exatamente igualdade, é equidade, sabe? Tem um conceito em direito que fala que são direitos diferentes para pessoas diferentes, porque as necessidades são diferentes. Então não faz sentido que tudo seja feito da mesma forma ou igual para todo mundo e aplicado da mesma forma igual para todo mundo, né? E é literalmente o caso dela. Então, assim, não tem nem muito o que ficar falando sobre isso. É literalmente falta de senso da escola e falta de senso da mãe que foi reclamar. Dá pra tentar passar um pouquinho de pano ali pra mãe, né? Porque aquela história de, meu Deus, tô preocupado com o filho, etc. Mas, cara, falta total de tato da escola. Passou por quê? Umas 5, 10 pessoas diferentes e ninguém pensou em levantar a mãe e falar assim, gente, não acho que é uma boa ideia. Acho que é uma decisão estúpida.
Deve ter inúmeras experiências É que basicamente eles sempre tentam se justificar. sensoriais. Gente, tem alguns vídeos que estão deitados, tô com preguiça de ter que arrumar o negócio aqui, mas vocês estão vendo ela. E o que tiver de texto pra ler, eu pauso e leio, tá? Além dessa caixa misteriosa. Mas deviam ter avisado antes, pelo menos ela, né? Na Vivenciou. hora do almoço, eu chamei a Tayla vem aqui. A gente conversou um pouquinho sobre o autismo e daí eu mostrei o que tinha pra ela. Eu falei, Tayla, antes de você colocar a mão, vamos conversar. Não, ela já tinha, depois desse horário que você conversou com ela já tinha entrado na sala. Se questionar, tinha pedra, tinha lixa, tinha areia e tinha a caixa. Certo. Aí eu comecei a explicar pra Tayla. Falei, olha, você sabe que tem massinha aqui dentro. Você já colocou a sua mãozinha aqui, já colocou aqui, já colocou aqui. Você está vendo aqui na parede, você está vendo Outras outras experiências assim. que ela participou. Tayla, tudo bem, você entendeu que você Você já percebe que falta educação na escola quando as próprias pessoas estão se cortando de maneira estranha, porque, gente, uma começa a falar por cima da outra, se atrapalha. não pode colocar a mão aqui na caixa porque a gente está preservando a sua saúde, meu querido. Perfeito. Entendi, diretora. Eu falei, Tayla, tudo bem pra você assim? Tudo bem, gente. Eu fiquei dentro da sala com ela, a gente viu. Ela vivenciou as outras experiências. Mas depois de eles já terem participado Mas antes. eu acho que isso vai fazer parte desse trato com ela, sabe? Desse Eu acho esse trato com ela... Oi? Tá, peraí, deixa eu entender. Então minha filha tem que se cuidar sozinha porque a escola não vai ajudar a cuidar da saúde dela? Seria isso, Brasil? Eu acho que ela tem que ter esse trato com ela. Bacana, ela tem que ter esse trato, mas por que o menino não pode ter o trato de entender que ele não vai comer o bolo da colega dele, porque aquele bolo não é dele, não foi feito pra ele, e ela pode levar por causa de uma condição que a permite levar. fortalecimento dela também. Tá, mas é isso que eu digo. Eles antes de ter essa conversa com a diretora, eles já tinham ido para essa sala. Se a amiga não avisasse ela iria pegar nessa massinha. Porque colocaram a massinha lá e ninguém avisou ela antes de tudo isso. As crianças estão tão conscientes. Já vi isso. E outra coisa. Vocês sempre vão ter uma desculpa, não adianta. Tudo bem, tudo bem. E Tudo como bem. que ela é com a turma? Assim, Deve ter inúmeras. É que bom que as crianças... Literalmente, tá a responsabilidade da saúde da Tayla está na mão de outras crianças. Parabéns. E que, inclusive, essas crianças têm mais responsabilidade, conscientização e respeito do que a própria escola. Olha, quem diria? Na verdade, eu acho a escola que não ouse tomar mérito por isso. A gente sabe que tem pais que sabem educar seus filhos diferente da queridíssima mãe que abriu essa reclamação. Experiências sensoriais além dessa. Ah, tá. Próximo. Uma desculpa, não adianta. Tudo bem, tudo bem. E Tudo como bem. que ela é com a turma? Tá super assim. Mais ou menos, né? integrada. Porque semana retrasada, eu acho, teve massinha dentro da sala de aula. Eu ainda não tinha achado uma massinha sem glúten pra levar pra ela. E 5 meninos correram atrás dela pra colar massinha no cabelo dela, pra jogar massinha nela, pra colocar massinha nas coisas dela. A professora tava em sala. Falei, mas a prof, não viu, filha? Ah, mãe, ela tava ocupada com as coisas dela que ela tava fazendo na mesa dela. Eu falei, mas o que você fez? Ah, mãe, eu ficava correndo, eu ia fazer o quê? A gente falava, eu e as minhas outras 2 amiguinhas, que eu não vou falar o nome, que são de menores, a gente falava pra eles parar, não sei o quê. Conversei com a escola, falei se iam chamar a mãe. Nada é feito. Quando envolve a Tayla, nada é feito. É só quando é contra a Tayla. Ai, que delícia. Só provas de perseguição. Processa a escola, por favor. Mas eu penso assim, Não interessa o que você pensa, cacete. Lei. Primeiro vocês enchiam um saco dela porque não tinha lei. Agora que tem lei é porque... eu penso que... Eu acho que foda-se seus achismos e eu penso. que precisa haver uma confiança da família e eu acho que isso tá quebrado, sabe? Com Não sei se certeza. mas a gente precisa reconstruir isso, sabe por quê? Porque assim, ela passa o maior tempo lá na escola, são 8 horas por dia. Ela coloca ali, confiar como? Se vocês não querem acatar a lei, querem me obrigar a seguir o cardápio da escola. Como é que eles vão reconstruir a confiança assim, né? Né? É que, como você disse, você não pegou desde o início, desde a primeira reunião lá atrás, Mas do eu ano acho passado, que sabe? essa Que eu reunião participei foi sempre. importante.
ter. Qual? Essa reunião lá atrás. Não é importante pra vocês, porque pra mim, como mãe, não. Eu nunca fui bem atendida. Nunca nem quiseram entender nem sobre a doença, nem sobre as dores que a Tayla sente se tiver contaminação. Nunca. Nunca ninguém quis me entender. Todo mundo só quis impor. Tipo, como se manda em criança, manda em mim. Mas eu acho, né, que todo esse movimento lá atrás, eu assim, tô de fora analisando. A gente não tinha uma regulamentação própria, pense, né? É um sistema com 19 mil crianças. A gente não tinha regulamentação própria, agora tem, e aí? Continuam não seguindo a regulamentação. Eu não tenho uma regulamentação própria, essas crianças não estavam chegando no nosso sistema, né? Então, assim, eu consigo ver... Peraí, chegando em que sentido? Elas existem, elas já estão no sistema de vocês só não estavam respeitando elas. A lei veio justamente para obrigar vocês a olharem para essas crianças e enxergarem elas. Do lado de cá. Aí você trouxe essa demanda. Eu imagino, né? Não quero nem falar dos gestores anteriores. Pera que eu não entendi. Eu não quero nem falar. Aí você... Demanda. Eu imagino, Aí você né? trouxe essa demanda, como se eu não tivesse nada pra fazer, aí resolvi que minha filha iria virar celíaca só pra levar... É isso que irrita, né? Faz parecer que a pessoa escolheu aquilo. Nossa, por que você tá escolhendo ser chata? Não é mais fácil só seguir o cardápio, deixar sua filha passar fome, levar ela pra escola pra comer? Caraca, mano, e pensar que são pessoas que estão trabalhando ali em prol da educação, com amor à educação. Não quero nem falar dos gestores anteriores. Ah tá, agora tem que haver com a política de araucária, e não com a responsabilidade deles de acolhimento dos celíacos. Porque eu não estava aqui. Mas eu imagino que, na ausência de uma regulamentação própria, na ausência de eu ter uma licitação que prevê esse tipo de alimento. Agora eu estou entrando com uma outra modalidade, que são os veganos, né? Que é uma outra modalidade que está entrando hoje na rede. Então, assim, eu não tenho essa regulamentação. Aí, todo o movimento do ano passado, entendo eu que não foi para fragilizar a família, mas foi para construir ações adequadas no atendimento, né? E como é que essa bagaça de condições adequadas está sendo construída? Inibindo a família de poder seguir a lei? Dificultando o acesso ao direito? Imagino que foi lá pro conselho de alimentação. Não fragilizar. Então, lá no início da primeira reunião, quando falaram para minha filha se alimentar numa sala separada e ser excluída dos outros alunos, não era para fragilizar ela ou a família. Você tá entendendo que essa é... Ah tá, tenho que entender que é uma comunidade nova e não que eles não estão preparados para atender os celíacos. É o que eu tô falando. Você tem que entender o nosso lado frágil, tendo que lidar com essa criança. As pessoas vão reclamar. Ai, eu vou ter que explicar para outros pais. Sei lá. Faz ela ficar sem comer. Assim, é uma comunidade nova. Não era para fragilizar ela ou a família. Você tá entendendo que essa é assim. E é isso que me pega. É uma comunidade nova. A doença celíaca foi descrita pela primeira vez em 1888, mas só no decorrer da década dos anos 40, 1940, foi reconhecido que o glúten era o causador da doença. E ainda assim, a gente já tem falado sobre isso há anos, né? Tem cada vez mais se falado sobre isso. Então me pega muito falar que é uma comunidade nova. Para, a doença tá aí, pega, tira, sei lá, 1 hora pra ler. Você já vai entender ali minimamente os principais problemas. Você não precisa ser especialista. E depois pega mais 1 hora ali pra entender os tipos de adequações que você tem que fazer. Junta. E é isso, gente. Não é tão complicado você minimamente tentar entender o lado da mãe, que é algo que eles nem estão tentando fazer. É uma comunidade nova dentro de uma... Conversei esse ano com a diretora sobre nas reuniões que teriam... Já venho pedindo para fazer reunião de conscientização desde o final de 2023, quando descobri a doença celíaca, mas nunca fizeram. Pô, 2 anos aí. As primeiras reuniões do ano para conversarem nas reuniões que dentro da escola tem uma criança celíaca que sim se alimentam diferenciado, como aconteceu no início desse ano de uma criança fazer aniversário na sala da Tayla. A desculpa sempre foi que não queriam expor a Tayla. Agora, né? E as outras amiguinhas levarem trigo para jogarem na cabeça dela. O trigo tem partículas finas. As escolas e as quadras que iam fazer isso lá na quadra da escola, as quadras, você sabe que o prefeito anterior colocou aqueles negocinho furadinho. Então, se entra o trigo lá, você pode jogar água, não vai sair 100%, vai ficar contaminado. Aí a Tayla não vai poder fazer o esporte porque contaminaram. Aí conversei com a diretora para passar isso nas reuniões.
Só nas reuniões, eu conversei com várias mães de várias turmas. Não foi passado isso na reunião. Na reunião da sala da Tayla, só foi passado porque eu levantei minha mão e eu falei na reunião. Porque lá na lei também tá dizendo pra... Empresta pra mim, por favor. Cadê? Fica facultativa a instituição de ensino que não puder garantir a segurança alimentar do estudante com doença celíaca designar um servidor da própria instituição para assegurar que o estudante tenha segurança alimentar livre de contaminação cruzada no momento da refeição. E aqui, quer ver? É vedada qualquer forma de discriminação ao estudante celíaco em razão à sua condição de saúde, devendo ser promovida a conscientização sobre a doença celíaca entre a comunidade escolar. Falar na reunião seria conscientizar. Aí é isso, né? Não querem seguir a lei. É isso. Não sei mais o que falar. Literalmente, vocês não querem seguir a lei. Qual que foi a... Pega essa lei e aí você faz o seguinte... Processa eles, leva eles em juízo, pronto, só devolve o favor inútil que eles fizeram pra você, né, de ter te levado em juízo na Secretaria da Educação. Minha resposta, a gente não quer expor a criança. Falei, não preciso falar o nome dela, isso não é expor, isso é incluir a Tayla. Exatamente. Mas eu penso que a gente pode fazer uma ação até como a gente está fazendo. Foi o que eu conversei com a diretora desde o ano passado. Qualquer coisa eu pago um gasto, pago um palestrante para ir palestrar na escola e explicar o teor da doença. Porque eu já falei várias reuniões, já falei até lá no Ministério Público, não é só a doença celíaca que atrapalha a Tayla. Se ela não for cuidada corretamente, ela pode ter infertilidade, pode ter problemas neurológicos, pode ter diabetes, pode ter vários outros problemas e o câncer. Que você está num movimento, inclusive, de implementação de direitos. Isso no Brasil. Não, ela não está num processo de implementação de direito. Vamos lá. Direito ele já existe. Já foi implementado. O que você mais quer que ela faça? É tão simples quanto você começar a fazer, literalmente, as conscientizações e implementar outros cuidados. Aí eu entendo que algumas outras coisas ali realmente vai precisar de mais tempo, mas o básico, que é justamente essa conscientização, não encher o saco dela porque ela tá levando uma comida diferente. Quantos anos vocês precisam para tentar começar a fazer isso? O Brasil, ele leva tempo, né? E se as crianças já estão ajudando ela, me parece que a gente não está no nível zero de conscientização. Isso, da sala dela, né? Mas aí eu penso assim, que assim como eu estou fazendo com a questão do diabetes tipo 1, eu posso pensar, né, assim, na sequência desse programa de conscientização, porque daí não é uma fala que muda, né? Você pode falar, a diretora pode falar, mas eu penso, a diretora pode falar, mas quando vem um profissional da saúde e explica, né, assim, todo o caso clínico, todas... Querida, mas aí é o quê? Vai vir uma vez um médico, vai falar e acabou. Vocês vão ficar pagando e chamando médicos para vir de maneira contínua. Vocês têm que reforçar continuamente com as autoridades que estão na escola, que é a diretora, a professora em sala. Essas questões, eu acho que isso vai dando, inclusive para os profissionais da educação. Eu acho que nessa ocasião não seria um profissional da saúde, seria um gastro, uma pessoa entendida do assunto celíaco. Porque aqui era o cara, um profissional comum da saúde, que seria um clínico geral, por exemplo, um pediatra, ele não sabe sobre a doença. No entanto, que quando eu procurei o pediatra aqui do município, porque a Tayla já vinha sofrendo desde os 2 aninhos ali, com muitas dores no estômago, dores na barriga, a minha resposta sempre, 2 aninhos, ela tem 9 agora. A resposta da pediatra aqui sempre foi: ai, mãe, é dor nos ossos, vai ter dor no osso, vai ter dor muscular, tem dor em tudo, porque tá em fase de crescimento. É normal. É normal. Na rede pública. Ela tá desde sempre. Desde sempre. Desde a educação infantil. Sim, desde da creche. E o laudo dela é de que ano? Assim, isso tem relevância? Do ano retrasado. De 2023. Finalzinho do ano retrasado. Mas eu posso, então, alinhar com a saúde, porque o profissional da saúde pode ser, inclusive, o gastro. Quem vai me dar esse profissional da saúde, entendendo a demanda, né, é a Secretaria de Saúde. Agora, se eles têm, por exemplo, um profissional específico da diabetes 1, que é o caso que eu já pedi, aí eles que vão me dar. A gente não tem, mas eu tenho essa pessoa, né, que é uma assessora, né,
que eu tenho uma assessoria interna que pode fazer. No caso do celíaco também, a gente pode desencadear essa ação, acho que é bem bacana, né? Vocês que são diretores, eu chamar a Secretaria de Saúde para fazer uma formação, inclusive, né? Para a gente começar a entender um pouco mais desse quadro clínico, porque dentro da unidade isso para nós é novo, né? Assim como o teu laudo é muito recente, imagine para nós da educação. Assim, o laudo dela é muito recente. Imagina para eles da educação, que descobriram que eu vou ter que fazer adaptação. Só que aí tá, até o momento, e a maior birra da mãe, birra no sentido geral, tá? Não tô dizendo que é frescura, não, tá? É justamente por vocês estarem encrecando com a desgraça de um bolo. Ela tá fazendo as adaptações que ela consegue do lado dela. Vocês sequer estão fazendo a adaptação que vocês deveriam estar fazendo do lado de vocês e ainda estão implicando com as adaptações que ela tá seguindo. É isso que é, tipo, o mais estúpido. se essa diversidade de situações é nova, que a gente tem que desencadear ações concretas. Não é nova, tenho certeza que já deve ter passado outra criança celíaca em alguma outra escola, teve a mesma dor de cabeça, e é até provável que a escola tenha entendido e feito algumas adaptações ali, né? Não tô dizendo que realmente aconteceu, mas ela não é a primeira criança celíaca dentro de uma escola pública. Para de fazer parecer que nossa, a gente acabou de descobrir uma coisa nova aqui. Nossa escola tá em um terreno que nunca foi pisado antes. Pode ser nova para vocês, enquanto escola que nunca se deram o trabalho de estudar, ler ou procurar entender a situação de uma criança que está aí há 2 anos passando por isso. Do poder público para a comunidade. E agora sim, voltando lá, você precisa confiar na unidade. Eu acho que a diretora... E agora sim, voltando lá, você precisa confiar na unidade. Eu acho que esse restabelecimento de confiança, sabe por quê? Porque se você não confia, mas isso desestabiliza a tua criança também, entende? Então eu acho assim, nós trabalhamos com crianças, nós amamos estar trabalhando com crianças, senão a gente não estaria, né? Mas nós todos estamos aqui. Amam trabalhar com crianças que não têm condições ou necessidades especiais, né? Por quê? Por causa das crianças, né? A gente não tá por outras questões, né? E daí a família, você que tem a tua filha matriculada lá, você tem que, assim, exercitar essa tua confiança, sabe? Um pouquinho maior. Eu acho meio difícil, bem difícil. Como, por exemplo, o ano passado, porque eu digo que não é só a alimentação da Tayla que implica. Implicam comigo tudo que eu faço. Implicaram por eu publicar nas redes sociais, implicam comigo com tudo. Ano passado, eu tenho as duas meninas, como eu digo. Uma estuda e a outra... as duas saem no horário 4 horas. A Ayla, na hora da creche... É que isso tá com cara de que é perseguição. Eles vão começar a caçar qualquer micro coisa pra ficar te enchendo o saco. Ela sai 4 horas. A da Tayla, 4 horas. Só que é longe de um lugar pro outro. E bem no horário de pico, você leva de 10 a 15 minutos para chegar de um lugar no outro. O ano passado eu conversei, quando a gente começou ali no colégio, com as diretoras, para se eu poderia, porque muitas outras crianças saem também nesse horário de 15 para as 4, para ficar fácil de eu pegar a minha bebê ali na creche. Não, tudo bem. Antes de saberem que eu estava mexendo com essa lei e tudo mais. Foi logo no início do ano. Tudo bem, mãezinha, sempre era mãezinha, sempre ótimo. Aí quando souberam que eu tava tratando da lei para celíaco e tudo mais, quando saiu esse ano, eu fui a primeira vez conversar, no primeiro dia de aula. Eu gostaria de saber se pode esse ano a Tayla sair igual ao ano passado, 15. Não pode, porque nós não temos exceções para ninguém esse ano. Falei, tá bom, não falei mais nada. Fiquei lá todo dia chegando mais cedo para ver. Sai gente de van, sai gente com mãe, sai gente com pai, sai gente com um amiguinho, sempre que... Fui passado uns 15 dias conversando. Eu queria saber se eu posso buscar a Tayla mais cedo, 15 minutos, igual ano passado. Então, não pode por causa que não... como que não tem exceção? Acabou de sair uma... mas é da van. Falei, então, ou tem exceção pra todo mundo ou não tem pra ninguém. Por que só pra mim não tava tendo exceção? Então, é esse grau que eu tô falando. As pegadas no meu pé. Tudo tá sendo pego no meu pé, entendeu? Aí você me fala pra ter... Mas é necessário, eu acho que... Especialmente porque não foi ela É necessário pegar no seu pé. que fez a lei, foi a Câmara, né? Então, assim, pra gente, mais uma lei, menos uma lei. O que implica a tua lei? E agora... Nossa, uma lei a menos, uma lei a mais, tanto faz. Se fuder, né? Eram 13 partes só, pensei que eram 14. Gente, eu não vou passar o vídeo dela porque tem 7 minutos, mas daí vocês veem aqui o perfil dela, qualquer coisa. O vídeo tá muito longo. Vou comentar. Comentários finais. É isso. Acabou. Não, é sério. Porque, de maneira geral,
o que ficou muito claro pra mim é só isso, sabe? A escola não quer ter que lidar com uma pessoa, uma necessidade especial, que é literalmente excluir ela, porque para elas é muito mais fácil com que aquela necessidade não exista, ou que toda a responsabilidade de adaptação seja responsabilidade dos pais e não da escola. Só que aí a adaptação que eles esperam é que a mãe se adapte à escola, não que a escola crie ambientes ou crie adaptações para conseguir comportar a necessidade da Tayla. Então, a todo tempo o discurso vem sempre mascarado de estar preocupado com ela, e aí falham muitas vezes nisso também, ou de estar preocupado com todas as crianças. Mas se realmente estivessem preocupados com as crianças, iam começar justamente por essa questão da conscientização, de começar a trazer ali uma conscientização sobre que existem pessoas que têm necessidades diferentes e que isso não é uma questão de a criança estar sendo beneficiada, ou porque ela é diferente num sentido tipo, porque ela pode ou não posso. É uma condição médica, que tem que ser respeitada. E o que é mais surreal é que, mesmo após a lei, a escola ainda fica tentando passar pano pra si mesma, dizendo, porque é muito nova, é uma comunidade nova, a gente não tá preparado. E claramente não estão fazendo nada para se preparar. E aí eu acho que para mim o ponto principal é justamente isso. A escola não está tomando as ações necessárias para se adaptar e ainda estão implicando com a mãe que está fazendo as adaptações que são possíveis do lado dela. Então, gente, é isso. E aí eu só consigo pensar e fazer o link justamente com aquela mãe absurda tentando normalizar preconceito e essa questão de segregação. E assim, não é só a questão do bullying, etc, né? Porque, de novo, a gente descobriu que o professor lá, ele tinha uma condição congênita, né, um PCD, e aí, mesmo sabendo disso, a mãe achou que, tudo bem, e daí, sabe? É sobre isso que eu falo, é desde cedo que você vai construindo essa consciência na criança de que existem pessoas diferentes e que precisam ser respeitadas. E aí, quem tá ali no poder, que a própria instituição tá cagando pra isso, pra onde é que nossas crianças estão indo, né? Enfim. Foi muito estressante esse vídeo, mas por causa de ver como a escola tava se comportando, né? Se comportou. Mas é isso, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.